Com esse texto, vamos dar continuidade à nossa série de estudos na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 2, de 4 a 7. Irmãos, como já vimos anteriormente, o apóstolo Paulo, ele começa essa carta a informar a igreja que ele estava a lutar, a combater em oração pela igreja. Ao usar o termo lutar ou combater, Paulo está a indicar que a igreja vive no campo de batalha. Está a travar uma verdadeira batalha espiritual. Irmãos, nós não lutamos e não marchamos a depender de nós, das nossas forças, da nossa capacidade, dos nossos recursos. A nossa dependência, a dependência da igreja, do crente, está em Deus. Por isso é certo que a igreja de Jesus, a igreja verdadeira, a igreja de Jesus sempre vai prevalecer. Como Paulo disse aos Romanos, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Então, irmãos, baseado nesse texto, eu quero destacar algumas qualidades de uma igreja verdadeira. A igreja vitoriosa. A igreja que é militante aqui na terra e que será triunfante no céu. Aqui nós encontramos pelo menos 4 qualidades, podemos assim dizer, de uma igreja real, de uma igreja verdadeira. E a primeira é a seguinte: uma igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinada. De onde tiramos isso? Do versículo 5. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. A ordem, esta palavra indica a organização hierárquica do exército, com cada soldado no devido posto a cumprir a sua função. Tudo em ordem, tudo organizado, disciplinado. A igreja deve assemelhar-se a um exército ordenado em fila, onde cada soldado está em seu devido lugar e disposto a fazer o seu trabalho, a cumprir a sua função sobre a ordem de comando. O comandante é Cristo. A palavra firmeza no grego é estereoma e descreve um exército em posição de combate, um exército disposto a enfrentar com valentia o inimigo. Então, o que Paulo está a dizer aqui, a ensinar-nos, é que os cristãos devem avançar com disciplina e obediência, como fazem os soldados no campo de batalha. Ordem e firmeza, disciplina, obediência. É assim que a igreja deve avançar. De maneira disciplinada, obediente. Então fica a pergunta: a nossa igreja representa esse exército? Temos aqui um grupo de cristãos dispostos a avançar com disciplina e obediência como um exército, com cada soldado no devido posto a cumprir a sua função. Se vamos dar demonstração de uma igreja verdadeira, a igreja de Jesus, assim deve ser, porque uma igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinada, como a igreja de Colossos. Paulo diz: vossa ordem
e firmeza. Em outras palavras, era uma igreja disciplinada, que marchava debaixo de uma disciplina e da obediência ao Senhor Jesus. E cada um como soldado a cumprir a sua função. Segunda qualidade de uma igreja verdadeira manifesta um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Versículo 6, Paulo diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo enfatiza o senhorio de Jesus. Assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo. Nessa exortação, Paulo declara uma verdade que alguns crentes ignoram. Ser cristão é receber a Cristo como Senhor, não simplesmente como Salvador. A vida cristã começa com a submissão ao senhorio de Cristo. Eu vou a Cristo para que Ele seja o meu Senhor, não apenas o meu Salvador. A conversão verdadeira tem a obediência a Cristo como consequência. Não existe conversão sem obediência. Na verdade, a conversão se evidencia pela submissão a Cristo. Jesus não é Salvador daqueles que ainda não se submeteram a Ele como Senhor. Para que Ele seja o teu Salvador, tem que ser primeiro o teu Senhor. Irmãos, sabe quantas vezes a palavra Salvador, Jesus como Salvador, aparece no Novo Testamento? Sabe quantas vezes? 22 vezes. Agora adivinhe quantas vezes aparece a palavra Senhor a referir-se a Jesus. Salvador, 22. Senhor, 650 vezes. Olha a diferença. 22 vezes Jesus é apresentado como Salvador, 650 vezes como Senhor. Então a grande ênfase do Novo Testamento está no senhorio de Cristo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí sim serás salvo. Mas tem que confessar Ele como Senhor. Agora, esse confessar com a boca não deve ser uma mera confissão de boca para fora. Assim eu confesso, Jesus é meu Senhor. Não é uma mera confissão de boca, tem que ser sincera, tem que sair do coração. Por isso Paulo diz ali, se teu coração creres, tem que sair do coração. Observa o que Jesus diz sobre aqueles que simplesmente confessam de boca para fora. Senhor, Senhor, Jesus, Senhor. Aí ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, está em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Eu gosto dessa tradução porque ela é bem específica. Ela diz apenas aqueles, nem todos, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Irmãos, eu vou
declarar aqui uma realidade. Eu vou dizer isso até com dor no coração, sinceramente. Em nossas igrejas, há pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas que não vão entrar no céu. Não vamos vê-las lá. Algumas que até passaram a vida inteira na igreja a chamar Jesus de Senhor, mas não entrarão no céu. Eu digo isso autorizado pelas próprias palavras de Jesus. Foi ele quem disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Então haverá, sim, pessoas a dizer Senhor, Senhor. Mas ele disse: nem todos. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, apenas aqueles que receberam a Jesus como Senhor. Aqueles que em sua vida cotidiana manifestam um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Senhor é aquele que está no comando, é aquele que dá as ordens e deve ser obedecido. É aquele que realmente transformou a minha vida, é aquele cuja vontade deve ser feita sem qualquer discussão, hesitação, condição. No mandamento para fazermos discípulos, a grande comissão, ide por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Jesus indica que o discipulado consiste não só em pregar, batizar, mas também em ensinar a obedecer todas as coisas que ele ordenou. Sem obediência não existe discípulo verdadeiro. Sem obediência não há fé verdadeira. Sem obediência não há salvação. Ah, pastor, é salvação por obras? Então não. É que a obediência é evidência da fé. Se não tem obediência, não tem fé. É Senhor, Senhor, mas de boca apenas. A obediência é o fruto. A fé é a árvore, a obediência é o fruto. É a consequência. Para que Cristo seja o teu Salvador, primeiro precisa ser o teu Senhor. Terceira qualidade de uma igreja verdadeira, ela se dispõe a seguir os passos de Jesus. Olha o que Paulo diz ainda no versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Em outras palavras, andai a seguir o exemplo dele. Andai como ele andou. Ser cristão é andar nos passos de Jesus. É andar como ele andou. Na primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, João diz exatamente isso. E nisto sabemos que o conhecemos. Como é que eu vou mostrar que eu conheço a Jesus? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Andar como ele andou. Aqui João não faz nenhuma cerimônia e nem economiza palavras, mas chama de mentiroso aquele que diz que conhece a Jesus
mas não segue os seus passos, não obedece aos seus mandamentos. Um falso cristão até pode enganar por muito tempo. Pode. Mas a Deus ninguém engana. Na Bíblia encontramos alguns exemplos de falsos cristãos. Existe isso, pastor? Sim, existe. Primeiro exemplo que eu vou dar aos irmãos, Demas. Sabem quem foi Demas? Um missionário. Missionário, companheiro de Paulo na sua viagem missionária, ou nas suas viagens missionárias. Mas Paulo dá um triste relato em relação a esse irmão, a esse missionário. Diz que ele amou o mundo e abandonou a fé. Outro exemplo que nós conhecemos muito bem, Judas. Ele seguiu a Jesus 3 anos e meio e tinha um cargo importante no colégio apostólico. Qual era o cargo de Judas? Tesoureiro. Mas ele tinha um cargo de confiança. Traiu Jesus depois de 3 anos e meio ali, ouviu tudo que Jesus tinha para falar, viu os milagres, mas mesmo assim traiu Jesus. Um casal, membro da primeira igreja cristã que foi fundada lá em Jerusalém. Ananias e Safira tiveram a honra e o privilégio de serem membros da primeira igreja cristã, mas mentiram para o Espírito Santo e pagaram com a própria vida. O cristão verdadeiro é aquele que anda em novidade de vida, vive no Espírito, segue os passos de Jesus e anda como Cristo andou. A quarta qualidade de uma igreja verdadeira é que essa igreja evidencia uma inabalável firmeza em Cristo. Está firme. Versículo 7, Paulo diz assim: arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças. Assim como uma árvore se enraiza profundamente para extrair seu sustento do solo, da mesma forma o cristão deve enraizar-se em Cristo, que é a fonte de vida, e permanecer firme em Cristo. Irmãos, estamos edificados sobre Cristo. Ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o nosso sustentador, o nosso alicerce, a nossa base. Estamos arraigados, edificados em Cristo e somos confirmados e ensinados pela palavra de Cristo. Como diz Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, todo mundo aqui já sabe de cor, né? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se realmente vamos ser uma igreja verdadeira, precisamos permitir a nós mesmos sermos ensinados, exortados, corrigidos e instruídos pela palavra de Deus. Tem gente que não gosta de ser corrigido pela palavra. Mas se vamos ser uma igreja verdadeira, devemos permitir que a palavra nos corrija. Para isso é necessário que levemos a sério a própria palavra de Deus, que diz lá em Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. São essas as 4 características de uma igreja verdadeira. A igreja vitoriosa na sua luta contra Satanás e que chegará segura ao céu. 4 características encontradas nesse texto.
Uma igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinada. A ordem, a disciplina, a responsabilidade, a compromisso. Uma igreja verdadeira manifesta um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Ele é o Senhor, é o que está no comando, é aquele que dá as ordens e que deve ser obedecido incondicionalmente. Uma igreja verdadeira se dispõe a seguir os passos de Jesus. Ser cristão é andar nos passos de Jesus, é andar como ele andou. Uma igreja verdadeira evidencia uma inabalável firmeza em Cristo. Os crentes estão bem plantados em Cristo, edificados em Cristo, são instruídos pela palavra de Cristo e obedientes a esta palavra. E para concluir, apenas lembrar que quando falamos de igreja, estamos a falar de quem? Cada um de nós. Então deve começar por mim. Deve começar por mim. A disciplina, o compromisso, a submissão ao senhorio de Cristo, seguir os passos de Jesus, permanecer firme, deve começar por mim. Amém? Amém.